Boa noite, meus queridos, graça e paz, espero que estejam todos bem. Essa é a minha oração dia após dia, que o Senhor abençoe ricamente com toda sorte de bênçãos cada um que acompanha esse nosso devocional e também para a sua família. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja derramado sobre o seu lar e que vocês possam viver aí tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida de vocês. Nós já vamos passar para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler a carta de Tiago. É Tiago, um dos discípulos do Senhor aí. Mas eu já peço que você deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse link, envie esse link para mais pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você pode sim abençoar a vida de outras pessoas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você faz isso aí, compartilha esse link, você está promovendo a fé das pessoas, né? E no mundo onde a esperança já se esvai, né? Um mundo aí cheio de maldade, um mundo cheio de guerra, de corrupção, sempre é muito bom a gente divulgar a palavra de Deus porque traz esperança aos corações. Como disse Jesus, o mundo jaz no maligno, mas existe uma esperança e a esperança é a palavra de Deus. Então você pode ser um promotor aí da palavra de Deus, tá bom? Então não se esqueça de compartilhar esse link e acione o sininho também aí embaixo, sempre quando esse vídeo forem colocados novos vídeos no canal, você será notificado e poderá estar aí é, participando aí desse evangelismo, tá bom? Vamos ler Tiago aqui, onde Tiago diz o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. O Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos soberbos. Deus se opõe a todo aquele que pratica a maldade. Por quê? A maldade, ela é originada do pecado e o pecado faz separação do homem com Deus. Olha o que a palavra diz: aproxime-se de Deus. Por que aproxime-se? Porque se você é orgulhoso, soberbo, está no pecado, com falta de humildade, com certeza você está afastado de Deus. Você não está na presença de Deus. O pecado que derrubou Satanás do céu não foi a rebelião. Muitos acham que Satanás foi rebelde e por isso foi expulso do céu. Não. O que expulsou Satanás dos céus foi o orgulho. O orgulho entrou no seu coração e ele queria ser igual ou maior do que Deus. Ele queria colocar o seu trono acima de Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso ele foi expulso dos céus. Então o orgulho ele causa separação de nós com Deus, porque quando nós somos orgulhosos, nós entendemos que nós não precisamos de mais ninguém, principalmente da presença de Deus e do Espírito Santo para guiar as nossas vidas. Quando nós somos orgulhosos, nós achamos que nós mesmos conseguimos fazer tudo aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E nós vamos pelas nossas forças, porque nós achamos que nós não dependemos de ninguém. Então Deus se opõe aos orgulhosos, porque Deus é amor e o amor ele compartilha a comunhão. Quando nós somos amorosos, nós vemos que nós precisamos do próximo. Nós vemos que nós não somos autossuficientes. Nós vemos que nós precisamos do amor, aquele que se intitulou amor, aquele que João declarou, Deus é amor. Nós precisamos dele. E é o que mesmo João disse, Paulo disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quando eu me diminuo, quando eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, ele me exalta. Olha o que ele fala: humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Você quer ser grande no reino dos céus? Seja humilde, seja menor do que o outro, para que o Senhor te exalte. No grande dia o Senhor fale para você: entre para o gozo da vida eterna. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Então aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pecadores, limpem as mãos. Jesus não veio julgar este mundo, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio dizer a eles: vocês estão afastados de Deus, aproximem-se do Senhor e ele se aproximará de vós. A Bíblia declara que a Bíblia declarando aqui, cada passo que eu dou em direção a Deus, Deus dá um na minha direção. Eu me aproximando dele, ele se aproximará de mim. O problema é que quando nós estamos na presença de Deus e nós nos desviamos novamente, nós nos afastamos de Deus. Mas olha que Deus continua no mesmo lugar. Deus também não se afasta, ele continua no mesmo lugar. Então o que causa a separação de mim com Deus? Os meus pecados. Eles me afastam de Deus. Então, Tiago vem nos dizer que claramente, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando nós estamos na presença de Deus, o diabo ele pode até nos rodear, mas ele não pode nos tocar porque a mão de Deus nos protege. Mas quando nós nos afastamos de Deus, a mão de Deus já não pode nos proteger e nós estamos mais suscetíveis ao diabo. Então ele irá nos tentar, irá nos provocar, poderá até fazer mal a nós. O mal maior que ele poderá nos causar é que nós percamos a vida eterna ao lado de Deus, porque ele nos rodeando, ele nos encherá de pecados, de prazeres deste mundo, onde nós não nos achegaremos a Deus. E o que é a vida eterna? A vida eterna é uma vida com Deus. Se eu não procuro Deus agora nessa vida, será que na vida eterna eu vou querer estar na presença de Deus? Eu posso até querer, mas já será impossível, porque uma vez julgado não há como. Então o pecado ele faz separação de mim com Deus. E é isso que Tiago vem nos dizer. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, se eu sou um pecador, como nós somos, Cristo veio chamar os pecadores, mas quando eu me arrependo, eu vou para a presença de Deus. Isso se chama santidade, viver uma vida separada para Deus. Mas se eu não me arrependo, os pecados continuam fazendo separação de mim com Deus. E quando eu não me arrependo, continuo no pecado, eu estarei sujeito a viver uma vida longe de Deus na eternidade. E isso tem nome. Vida fora da presença de Deus se chama inferno. Inferno. Estarei designado ao inferno. Se eu não me atentar para as palavras de Deus, se eu não me atentar que só o Senhor pode salvar, e a salvação está no nome de Cristo Jesus. A todos aqueles que o receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. E é isso que a palavra de Deus vem nos alertar. Toda a Bíblia ela é direcionada para isso. A Bíblia é cristocêntrica. Ela tem Deus como centro. Portanto, quando eu faço de mim o centro da minha vida, ou de qualquer outro ídolo que seja o centro da minha vida, qual ídolo? Minha casa, meu carro, meu dinheiro, minha vaidade, isso tudo é um ídolo. Então, o futebol é um ídolo. Quando eu dou mais atenção para o futebol quanto para Deus, é um ídolo. Eu estou me atentando mais para as coisas deste mundo que para Deus. Então, o futebol é um ídolo. Se eu amo mais o futebol do que o Senhor, se eu troco um culto, um momento de palavra com Deus, uma missa para assistir o futebol, eu estou idolatrando o futebol. E eu não estou idolatrando Deus. Eu não tenho Deus como centro da minha vontade, mas as minhas vontades é o centro da minha vida. Então Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Quando eu sou orgulhoso, o centro da minha vida é quem? Sou eu, porque eu sou autossuficiente, eu acho que eu sou melhor do que todos, eu acho que eu sou o melhor, o mais bonito, o mais notável, o mais inteligente, o mais sábio. Isso tudo é orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. E então humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Reconheça que você não é nada sem Deus. Reconheça que a sua inteligência, a sua sabedoria, seu dinheiro, seu status, a sua glória é nada perante a glória vindoura que está por vir. E renuncie isso por amor a Cristo. Não é abster-se dessas coisas. É reconhecer que você sem Deus você não é nada. Nada, nada, nada.
e prestar culto somente a Deus. Dedicar a sua vida a Deus, aproximar-se de Deus, renunciar ao pecado. E agora é viver debaixo da poderosa mão de Deus. Submeta-se a Deus. Reconheça que Deus pode te guiar, te proteger, te abençoar. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A forma que eu tenho de resistir ao diabo é dizer não às coisas do diabo. É dizer não para as minhas dificuldades. É ter o Espírito Santo como centro da minha vida e querer viver agora para agradar o coração de Deus. E eu só posso agradar o coração de Deus vivendo em santidade. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido e santo, se há algo no qual nós nos orgulhamos das nossas vidas, que o Senhor Deus nos dê a sabedoria e o entendimento para que nós possamos, a partir de hoje, Pai, nos orgulhar somente de ter uma vida com o Senhor. Nos orgulhar de que o Senhor entregou o seu Filho amado para morrer na cruz por nós e que todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor. A Tua palavra diz que todos pecados e destituídos estão da glória do Senhor, mas todos aqueles que receberam Cristo Jesus tomaram a iniciativa de se aproximar do Senhor e através desse gesto de humildade o Senhor nos concede graça. Por isso, Deus, se há orgulho em nós, se há vaidade, se há soberba, se há algo que desagrada o coração do Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire isso das nossas vidas, Senhor, para que possamos viver para adorar o Senhor, unicamente viver uma vida para agradar o seu coração. Pai, é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e que vocês vivam aí o sobrenatural de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.